irmãos, nós temos a missão de comentar um pouco a respeito da importância da família de Deus para a sociedade, a importância da igreja para a sociedade. E o texto base, exatamente o texto que nós lemos para a introdução do culto, e está em Mateus capítulo 5, os versos 13 e 14, mas nós lemos aqui até o 16, nós vamos repetir a leitura para a nossa introdução. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Pois bem, irmãos, o título faz-nos perguntar para nós mesmos: qual a importância da igreja na sociedade? É algo bastante reflexivo. Nós precisamos parar e nos atentar ao que nós vivemos, ao que está contado na Bíblia. Nós podemos tirar lições, nós podemos aprender com tudo que já se passou com a igreja, tudo registrado desde o seu início. Mas para nós hoje, trazendo para a vida da igreja atual, em 2023, qual a importância a igreja tem na sociedade atual? E quando nós paramos e fazemos um panorama da história, nós vemos que o berço da igreja cristã, o berço do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, que é o continente europeu, hoje já é um continente pós-cristão. Infelizmente. Os grandes homens, os grandes teólogos, os grandes escritores da fé evangélica, da fé reformada, da fé cristã, países como Inglaterra, França, Itália, Holanda, todos eles já são considerados hoje, nós fizemos um panorama, como países pós-cristão, pós-cristianismo. Já estão abandonando a fé verdadeira. E nós paramos para analisar o berço do que é hoje a igreja evangélica, a igreja cristã brasileira, que é, nós podemos dizer assim, os Estados Unidos. Também nós temos as famosas igrejas mortas, que o pessoal chama nos Estados Unidos. Bairros com 10, 15 templos, onde hoje um ou dois só apenas tem frequência de membros indo ali. Muitos e muitas igrejas, templos gigantescos, sendo vendidos, virando boate, virando bares, sendo vendidos para outras denominações muçulmanas e tudo mais. Qual tem sido a nossa importância? Tem sido nós a influenciar o mundo ou o contrário? Nesse texto aqui, quando no Sermão do Monte, logo após as bem-aventuranças, e às vezes alguém pega as bem-aventuranças como regra de fé para se viver, não é isso. As bem-aventuranças são fruto daqueles que são verdadeiros cristãos, são convertidos. Não é eu vou fazer para que eu seja isso, para que eu receba. Não, é o contrário. Aquele que é um verdadeiro cristão, ele faz ele cumpre todos os requisitos. Nós somos bem-aventurados em tudo que fazemos, quando nós somos verdadeiros cristãos, quando nós somos igreja, quando nós somos família de Deus. E é interessante que ele já começa dizendo: vós sois o sal da terra. Coisa tão importante, né? É claro que talvez trazendo para nós hoje, o sal só para dar sabor, só para temperar. Mas quando Jesus fala aqui na sua cultura, aqui no contexto em que ele fala,
O sal era muito mais importante do que é para nós hoje. Hoje nós temos geladeira que conserva os alimentos. Nessa época aqui, o sal era usado para conservar os alimentos, muito além de só temperar. O sal, claro, diferente do que nós temos hoje, muito mais química hoje. O sal aqui, quando ele se refere a algo tão saboroso e tão puro, que serve para, tem tanta utilidade, é tão prazeroso, um alimento bem temperado. E o sal também não pode ser demais. O sal demais estraga a comida. E sem tempero também não é bom. Então, é temperado, é temperança, é no nível certo. E quando Jesus, logo na sequência, ele fala: se não tiver gosto, para que serve? Se vocês dizem ser cristãos, se dizem parte da família de Deus, mas não fazem por onde, não são diferentes do mundo, qual a sementinha de vocês? Mais para frente ele vai dizer qual é a nossa nobre missão. Vós sois a luz do mundo. É interessante, irmãos, que como essa luz tem sido facilmente apagada. Hoje a preocupação da igreja, principalmente a igreja brasileira se envolveu demais na política. Infelizmente. Se envolveu demais. E acabou perdendo o foco. Isso já vem de algum tempo. Mas está cada dia pior. Qual a importância da igreja para a sociedade? E quando nós falamos de igreja, que fique bem claro uma coisa também: não é a placa Casa de Oração, não é a placa Igreja Presbiteriana do Brasil, não é a placa Igreja Assembleia de Deus, é a igreja, os verdadeiros cristãos, aqueles que são seguidores do verdadeiro Messias, aqueles que esperam a sua vida para hoje. Qual a nossa importância? Nós precisamos ser sal. Nós temos sido. E é interessante que alguém imagine esse sal aqui como alguém que incomoda o mundo. Não, nós precisamos perturbar ele. Não, negativo. Negativo. Nós precisamos fazer a diferença da forma mais quieta possível. A igreja, ela não está aqui. A autoridade que Deus deu à igreja de anunciar, de pregar, não é para incomodar o mundo, em termos de gritaria fora de hora, em termos de volume alto na rua. Não é para isso. Nós estamos querendo ter uma importância que não foi dada a nós. Fazer tumulto. A igreja é o ponto e deve ser o ponto de equilíbrio. O irmão Barnabé disse muito bem, hoje pela manhã, que uma pessoa salva, um verdadeiro cristão dentro de uma família de incrédulos, ele faz muita diferença. Através dele, aqueles familiares, aqueles que estão ali, eles veem Cristo. Eles enxergam que, apesar de todo o caos, alguém consegue paz. Como ter paz? Esse é o papel da igreja. E nós temos sido influenciados pelo caos que o mundo traz. O mundo não vai conseguir viver em paz. Por mais que no Brasil, por exemplo, não se pegue em armas para guerrear, né? O governo, graças a Deus, tenta sair de todas as formas de conflito. Isso é bom, pelo menos isso. Mas nós vivemos uma guerra todos os dias. Conflito de interesses entre pessoas, guerra cultural. A mídia quer de todas as formas destruir um pouco de bom senso, de ética que ainda resta na sociedade. É isso que a mídia quer fazer. Não existe outra função para a mídia hoje. O pouco ainda de bom senso, de ética, de amor entre as pessoas que existe ainda, eles querem destruir, eles querem o caos, eles querem a anarquia. Qual o papel da igreja nisso? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire,
mas o velador nós estamos querendo nos esconder. É muito mais fácil eu ser um cristão aqui nas quatro paredes, todo dia de culto, pegar a minha Bíblia e vir para cá. Mas agora perguntando para mim qual a minha importância no meu trabalho, entre os incrédulos. Qual a minha importância, qual a nossa importância no convívio nosso, talvez até mesmo entre os familiares. E, queira você ou não, o que influencia a sociedade lá fora é o núcleo familiar, começa de dentro. Uma célula cancerígena no nosso corpo, ela pode tomar um órgão inteiro, de milhões e milhões de células. A influência, ela frutifica lá na frente. Nós somos apenas uma célula, entre milhões, entre 8 milhões, né? Estão dizendo aí que já veio há tempos. Se nós fizermos o nosso papel correto como igreja, nós conseguimos cumprir esse maravilhoso ministério que Jesus falou aqui no versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A glória não é nossa. A igreja se perdeu pelo caminho. Hoje nós estamos formando grandes homens no seio evangélico, e já foi até estudado isso, né? Algumas denominações, por ter uma teologia meio esquisita, eles fazem questão de investir pesado na mídia, mas pesado mesmo, ter canais de televisão e tudo mais, e investir em pessoas, colocar uma pessoa de destaque na mídia, para que ela não perca fiéis. Eles não querem mais cumprir o que Jesus pediu, para que sejam diferentes. Levem luz ao mundo. A igreja se perdeu. Perdeu o verdadeiro foco dela. Hoje as grandes denominações querem ser as campeãs em pessoas, em membros. Não interessa a teologia mais. O que a gente fala não importa. Nós queremos pessoas. Qual a influência desses grupos na sociedade? Nós precisamos ser diferentes. Ainda há esperança, porque a igreja está no mundo. A coisa só não piora, irmãos, porque a igreja está aqui. A verdadeira igreja. Deus, através do Espírito Santo, Ele ainda freia o mal. O mal governa na terra, isso nós sabemos. Não adianta alguém profetizar que o Brasil de Jesus e coisa e tal, que nós sabemos que quem comanda é Satanás. Só que aonde tem servos de Deus, aonde tem a verdadeira igreja, ainda um ou outro perdido pela multidão, a coisa só não piora. Deus ainda põe a mão e abençoa por causa da sua igreja. Então a igreja está livre dos males, não bate de carro nem nada. Acontece. Acontece sim, nós estamos suscetíveis a qualquer tragédia. Acidente de carro, de avião, morte por infarto. Acontece, nós estamos no mundo. Essa morte física não tem como sair fora dela mais. A menos que Jesus volte e nos transforme. Mas a morte física passaremos por ela. Ainda há justiça, porque nós estamos aqui, na verdadeira igreja. É incrível, né? Quando nós vemos algumas situações, alguns julgamentos, quando nós vemos o que a mídia defende, e às vezes dá até tristeza de ver jornais, né? Tem gente que ama ver o jornal, eu assisto alguns, mas quanta injustiça. Nós olhamos, né? Como que pode? Aqueles que se dizem juízes, julgadores, e eles têm o seu lado, não é uma coisa imparcial, eles têm o seu lado e eles defendem, parece que ninguém tem poder de fazer. Mas que justiça é essa? Nós ficamos. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Se nós pararmos para pensar mesmo, de fato, realmente eles estão cumprindo o que tem que ser, que é isso aí. Nós, a igreja, não vamos conseguir mudar isso. Mas ao nosso redor, e aí que é a nossa importância na sociedade. Aqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos influenciar.
Como hoje é o Dia das Mães, e quantas mensagens bonitas, né? Não só a mãe quanto o pai, como o irmão mais velho, todos precisamos influenciar para o bem as nossas crianças, a próxima geração. Porque se nós perdermos a próxima geração, geração anterior à nossa, para a nossa a coisa já está diferente. Nós precisamos voltar. Nós estamos numa época em que a crueldade da humanidade ela está escancarada. Só que quem nasce hoje não sabe como era antes. Nós sabemos que tudo mudou. Por exemplo, nós poderíamos enumerar aqui quantas coisas pioraram pós-pandemia. A coisa inimaginável que nós vivemos, nós passamos por ela. Quanta coisa piorou. Por exemplo, voltou ao normal, coisa nenhuma. Eles fizeram uma mudança radical pós-pandemia. Pesquisa, entra na internet e pesquisa como era o mundo antes da Covid-19. Mudança radical. Seja na política, seja nas leis. Tudo, custo de vida muito mais caro hoje do que antes. O caos social. Hoje nós estamos sendo impedidos. Tenho 2 ou 3 projetos tramitando no Congresso para impedir você de se expressar nas redes. Olha bem, você não pode nem mais opinar para nada. Acabou, estamos fechando o cerco. Se você colocar lá, Feliz Dia das Mães, amo minha mãe, eles vão bloquear. Porque você não pode, porque sua opinião não serve. A lei da censura está chegando aí. Não é brincadeira, às vezes já, poxa vida, isso não vai acontecer. Vai. Qual a importância da igreja na sociedade? Quem nós temos influenciado? Se daqui a pouco a gente não vai poder mais nos expressar, já tem plataformas que cortam. Dependendo do que a gente disser aqui e postar no YouTube, eles vão lá e bandeira o vídeo. Não pode, você não pode se expressar. Isso já existe. E vai piorar um pouquinho mais. Nós precisamos influenciar quem nós podemos. A nossa importância como família de Deus é mostrar que existe uma esperança fora disso aqui. A nossa mente e a sociedade ela faz questão de empurrar para nós. Não vai melhorar, logo ali na frente melhora. Basta você fazer isso, fazer aquilo, e nós vamos criando esperança só aqui e vamos perdendo o foco. A igreja é o agente de Deus, o agente que Deus usa na terra para anunciar a sua palavra. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eis a segunda mais nobre missão da igreja. A primeira missão da igreja é adorar a Deus. Para isso que o homem foi criado, lá no Éden. Essa era a função do homem. Não tinha para quem pregar, não tinha necessidade de pregar. Agora o homem cai e lá no início Deus já tinha o plano da igreja. A igreja não foi criada ao acaso, não, resolvi criar a igreja. Não, já estava no plano de Deus. Paulo fala isso. E agora a igreja é um agente. Nós somos o agente, a verdadeira igreja é o agente de Deus no mundo. Se Deus ainda está dando tempo à humanidade para crer, é porque tem alguém pregando. Se é uma cidade a falta de pregadores, Deus envia. Quando nós começamos a ler algumas histórias de como era o evangelismo, hoje está muito fácil. Todo mundo tem o celular na mão. Não sabe quem não quer. Hoje não se compara, mas em tempos antigos, como era o evangelismo lá na Europa após a reforma, de quanta perseguição sofriam aqueles irmãos, mas de quanto poder
existia na pregação. Alguém chegava numa praça e começava a pregar e multidões se ajuntavam, coisas absurdas. É claro que enfureceram muita gente, mas a missão estava sendo cumprida. Hoje nós temos quantos aparatos, né? Quantos aparatos para pregar o verdadeiro Evangelho? A segunda mais nobre missão da igreja. A nossa importância é que esse verdadeiro Evangelho continue sendo propagado. Até quando? Não sabemos. Nem Jesus Cristo sabe o dia em que Ele voltará. Apenas Deus Pai. O texto aqui, no versículo anterior, ele diz o seguinte, versículo 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos o que invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A igreja é uma peça fundamental para a salvação da humanidade. Às vezes nós achamos, alguém acha, alguém pensa, não sei se da onde tira a ideia, mas alguém ainda pensa que o outro é salvo por minha causa. Eu salvei fulano. Quantas pessoas você levou à salvação? Não. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos o agente. Nós somos aquele que pega a palavra e o Espírito Santo, através de nós, transmite. Precisa de alguém falar. Precisa de alguém. Existe a Bíblia. É claro que nós acreditamos também que em conversões de pessoas que sozinhas leram a Bíblia e foram convertidas, aceitaram, o próprio Espírito Santo convenceu ali. Nós acreditamos nisso. É possível, claro. Mas é missão nossa. E aí a coisa complica um pouco mais, que muita gente acha que o domingo à noite, aqui na casa de oração, que é o nosso evangelismo, agora não preciso pregar mais em lugar nenhum, né? Totalmente o contrário. Aqui a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. O evangelismo da igreja é lá fora. Eu nasci, infelizmente, dentro de um conceito meio esquisito a respeito disso, mas sempre achei estranho. Evangelismo dentro da igreja? Como assim? Isso aqui só tem cristão, isso aqui só tem crente, isso aqui só tem salvo. Nós estamos aqui para estudar e aprender. O nosso evangelismo é lá fora. Como faremos? Se faremos em grupo, se faremos sozinhos? Não importa. Mas o evangelismo da igreja é externo. Aqui dentro a igreja se reúne para crescer juntos. A igreja é o canal que Deus usa para salvar. Somos os agentes da salvação. Sem a igreja, um homem não poderia ser salvo. Nós somos o canal que Deus usa para abençoar. Quanta prepotência muitos se utilizam. Eu sou. Às vezes a gente até viu alguns vídeos. O camarada dizendo que estava tirando o demônio de alguém. E aí, em nome de Jesus, não estava dando certo. Aí ele falou assim, não, então vai no meu nome. Se perdeu, é completamente maluco o cara desse. Porque o Evangelho, ele não consiste mais, não é mais necessário aquilo tudo que foi dado poder pelo próprio Deus aos apóstolos, aos discípulos para fazer, naquele momento era necessário. Tinha sua importância, precisava daquilo. Hoje nós temos o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Convence o homem da sua condição. Mais uma vez, qual a nossa importância? Será que nós temos vivido, irmãos, uma vida apática como igreja? Achando que esse nosso trabalho aqui é um fardo pesado? De que eu só preciso me esforçar para cumprir os horários de culto? Às vezes a nossa, vamos dizer assim, a nossa liturgia, a nossa maneira de viver e de pensar, ela influencia muito na forma que nós apresentamos o Evangelho lá fora.
Alguém nos pergunta, puxa vida, você é um cristão, você é de qual denominação? Então, eu sou da congregação, não é diferente, não é uma pessoa tranquila. Você já desanima a pessoa antes de ter a chance de convidá-la para mim. Não, sou da congregação, vamos lá. Acessa aí, entra aí. Assiste, louvorzão, muito bom. Palavra, verdade. Não, mas é aquela coisa, parece que o nosso ânimo de ser, de estar aqui, de ter aquele prazer, se perdeu. E nós acabamos mostrando isso lá fora. Onde é que devemos pregar de verdade? Lá fora. E com aquele entusiasmo, puxa vida, hoje é dia de culto. Aí não, é o contrário, estou vindo e puxa, chegar ainda tem que fazer. A nossa forma de falar, a nossa forma de agir, infelizmente, acaba dando um testemunho contrário daquilo que deveríamos. Nós somos importantes, irmãos, para a sociedade. Às vezes, e é uma coisa que nós vivemos entre pessoas, numa empresa, por exemplo, muitos cristãos se sentem isolados. Por exemplo, a pessoa vai, um jovem cristão, principalmente quando é no interior, vai para uma faculdade, talvez uma cidade grande, um ambiente totalmente desconhecido, e por si só ele internaliza nele uma solidão. Puxa vida, ninguém vai me aceitar, eu vou ficar excluído e tudo mais. Nós acabamos nos retraindo no ambiente em que nós deveríamos ser nós mesmos. É claro que deixar-se influenciar não pode. Nós precisamos sim ter amigos dentro dos limites. Precisamos conversar com pessoas, é importante. Mas o que nós temos visto hoje são os dois extremos. Ou eu me retraio e acabo sendo, dependendo do ambiente, alvo de racismo, alvo de bullying. Ou então eu vou para o outro extremo e ninguém nem fica sabendo que eu sou um cristão. Nós somos importantes para a sociedade. Aquilo que nós fazemos, quando nós negamos a nossa fé, nós estamos dando testemunho de um Jesus fraco, de uma fé fraca, de um cristianismo que, puxa vida, esse cara está aqui, mas com pouca coisa ele caiu. Que fé é essa aí? A nossa fé faz muita diferença. E um texto para nós fecharmos, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. A igreja é um plano eterno de Deus. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor
da sua glória. Que texto fantástico. Olha a igreja ali. Olha a igreja no coração de Deus antes de tudo. Olha o Senhor Jesus já predestinado a morrer por essa igreja. Para que nós, agora também aqui no finalzinho, fala, olha, esse evangelho precisa ser pregado e é por vocês. Aqueles que crerem, aqueles que ouvirem, vão ouvir através de vocês. Vocês são peça fundamental no plano de Deus. Nós somos para a sociedade. E é interessante que, quando nós paramos para analisar isso, é uma reflexão individual. A igreja é uma família. A igreja é um corpo, um conjunto. Mas cada peça, cada parte dessa engrenagem, cada célula, ela tem pensamentos, tem escolhas. Somos cada um de nós. Se uma age de forma contrária, prejudica o corpo, do qual Cristo é o cabeça. E também nós somos representados como a noiva, do cordeiro, a noiva do noivo que vem nos buscar. A nossa importância, irmãos, é que nós estamos no plano, nós fomos pensados, nós fomos planejados antes de tudo. Deus, ele tirou um tempo, vamos dizer assim, para Deus não existe tempo, mas ele tirou um tempo para planejar a igreja, para criar um propósito tão sublime, para esse grupo louvar o seu nome. E assim como nós vemos as determinações aqui, quando Jesus instrui o seu povo a como adorar a Ele, alguém pode questionar, aqui que nós estudamos, por que tantas regras? Porque Ele é Deus. É Ele que impõe, é Ele que diz como Ele quer que seja feito. E ponto. Agora a igreja também não é diferente. Quando Jesus vem e cumpre nele a lei, Jesus traz agora um julgamento, vamos dizer assim, algo ainda mais pesado para a igreja. Ainda mais pesado. Porque agora, instituídos como corpo de Cristo, nós somos agora, de fato, os representantes de Deus no mundo. Precisamos honrar esse título. A nossa importância não é, como já foi dito, de causar tumulto, de aparecer. Talvez alguém imagina uma igreja forte, aquela igreja que aparece na mídia. Olha, me desculpa, mas se está lá, é porque tem alguma coisa errada. Porque a mídia faz parte do sistema maligno. Me desculpa, talvez alguém entenda diferente. Mas eu entendo que se está lá, e ainda não foi perseguida por isso, por estar na mídia, falando para tanta gente, porque alguma coisa não está no lugar que deveria. Porque quando se prega a verdade, nós somos abafados. Quando se prega o verdadeiro evangelho, nós somos calados. Tentam nos calar. O inimigo não gosta que seja pregado a verdade. É para nós fecharmos aqui. O Hernandes Dias Lopes conta uma história que eu já contei aqui, que os principais demônios do inferno fizeram uma reunião para organizarem como que eles derrotariam a igreja. E alguém levantou e falou, olha, vamos dizer que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia não salva, que a Bíblia não tem poder e tudo mais. E alguém levantou e falou, não adianta, porque quando alguém acreditar de fato na Bíblia e se entregar, ele vai ser salvo. Não vamos dizer então que a igreja não tem poder, que o pregador não tem poder, vamos causar problemas com as pessoas, com os pregadores. Aí o outro levantou e falou, não vai adiantar, porque se alguém ouvir na verdade, vai ser salvo. Aí o principal levantou e falou, não, peraí, eu tenho a solução. Pode dizer que a palavra é verdade, não tem problema. Pode dizer que Jesus salva, não tem problema. Só diga o seguinte, hoje não, deixa para amanhã. Desvirtue, faça com que a pessoa perca a oportunidade. Hoje não.
desvirtue, faça com que aquele que ouve não se entregue naquele dia, mas deixe para amanhã. E a igreja nós como igreja, tendo a importância que nós temos na engrenagem da salvação, às vezes nós estamos deixando para pegar também amanhã. Não só aquele que ouve está deixando para decidir amanhã. Mas a igreja olha assim, puxa vida, que dificuldade. Amanhã eu vou lá. Hoje eu estou todo dia com alguém que precisa de uma palavra. Não, deixa para amanhã. Esse cara aí não ouve não. Desiste. Nós precisamos repensar a nossa forma de ser. Não é mudando a teologia. Não é criando coisa onde não existe. Mas é cumprindo o mandamento, a ordenança de sermos sal, sermos luz. Às vezes não precisa nem de falar nada. Às vezes basta que alguém veja a nossa reação diante de uma situação. Para aquela pessoa já basta. Como nós temos sido? Nós como irmãos, como igreja, como grupo, como fazendo parte dessa igreja universal de Deus, qual a nossa importância? Aonde nós vivemos? Quando nós falamos sociedade, parece que, puxa vida, o que eu faço vai influenciar o mundo inteiro, não? Calma. Você precisa influenciar quem está do seu lado primeiro. Às vezes eu quero alcançar o mundo. Puxa vida, nós vamos financiar um obreiro lá na China. Não, mas isso, no bairro ali alguém precisa ouvir. Do seu lado vizinho. Como tem sido nós com isso? Às vezes o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho do lado. Que nós possamos, irmãos, cada dia, darmos a importância que nós temos, né? Vivermos dando importância ao que a igreja representa na sociedade. A coisa só não piorou ainda, porque a igreja está aqui. Só que nós precisamos entender, mas entender também, se está assim, e se ainda não piorou porque nós estamos aqui, é porque nós temos uma missão, não é para ficar à toa. Eis a questão. E nós vamos ser cobrados por isso. Como igreja, como representantes de Deus, nós vamos ser cobrados pelo que nós não estamos fazendo. O irmão Barnabé gosta de dizer isso, né? Nós só pensamos no galardão daquilo que fazemos, mas e a cobrança do que não fazemos? E agora? Que nós, como igreja, possamos levar isso mais a sério e cumprir essas ordenanças enquanto é tempo. Porque alguém disse, né, que o céu será um lugar de surpresa. Aquele que não imaginamos estará lá. E quem nós contamos, talvez não vamos encontrar. Qual o nosso papel nisso? Naqueles que estarão lá? Será que o sangue de alguém, será que a salvação de alguém vai ser cobrada de nós? Que nós possamos ter isso em consciência e como igreja buscarmos cada dia melhor. Amém? Algum irmão tem um livro para citar? Pode ficar à vontade.